Bom, gente, então sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula prática, é onde que a gente vai ter assim, um contato de fato com o software que a gente vai adotar, que a gente vai utilizar aqui na disciplina. Porque na aula passada eu até mostrei, né, como que a gente procede em instalação, abrir, por exemplo, o RStudio, que é o ambiente de desenvolvimento que a gente vai usar aqui, é o ambiente de desenvolver códigos que a gente vai usar aqui, mas eu mostrei de maneira bem superficial. Então, na aula de hoje aqui, eu vou detalhar mais alguns elementos do RStudio e a gente já vai começar a executar nossos primeiros procedimentos. Então, assim, no primeiro momento, eu vou ensinar assim, coisas muito simples, como, por exemplo, executar uma função. Então, já tem um procedimento que está implementado e disponível no Python para a gente usar. Eu vou mostrar como que a gente tem acesso a esses elementos, como que a gente executa essa função. Vou mostrar como que a gente cria variáveis, ou seja, salva resultados, ou então valores, ou então objetos. Na verdade, Júpiter, né? Na verdade, aqui a gente vai priorizar o Spider, tá? Não sei se eu comentei. É porque você falou RStudio, aí eu achei que a Eu gente... falei RStudio? Desculpa. Foi. Desculpa. É porque às vezes É o tempo. eu confundo com R, tá? Desculpa. É o Spider. O Spider. Aqui a gente vai usar prioritariamente o Spider. Na aula de ontem, né, eu mostrei diversos ambientes aí de desenvolvimento. Mostrei o Spider, mostrei o Jupyter, que é muito interessante também, mas a gente não vai usar aqui na disciplina. Mostrei outros também, como o Pisou, o Picharm, comentei do Picharm, né? Tem até o próprio padrão lá, que já vem com a instalação original lá do Python. Mas obrigado aí pela correção, hein, Rebeca. É isso mesmo. Aqui a gente vai usar o Spider, que vai ser nosso ambiente de desenvolvimento aí de código. Então a gente vai aprender a criar aí, algumas variáveis, como que a gente salva um processo ou uma execução aí numa variável para a gente poder utilizar depois. No R a gente até chama isso aí de objeto. Aqui no Python eu prefiro evitar, porque no Python é muito comum um paradigma de programação que é a orientação a objetos. Isso aí, quando a gente entrar na parte de repetição, vou comentar um pouco mais sobre esses paradigmas, que nada mais é do que uma forma de agrupar processos e linguagem de programação com características semelhantes. Então, existem diversos paradigmas, um deles é a orientação a objetos. Então, até aqui no Python aqui eu prefiro dar o nome de variável, mas no R a gente chama de objeto, tá? Poderia chamar de objeto no Python também, mas é só para não ter esse confundimento. Então a gente vai aprender a criar variáveis, salvar essas variáveis aí, salvar esses elementos aí numa variável, e a gente vai dar um passo além muito importante, que já é algo que já faz parte aí do universo da programação, que é como se fosse o primeiro degrau. A gente vai aprender a criar nossas novas funções. Tá? Então, o Python já fornece uma quantidade muito grande de funções que dá para resolver muita coisa, mas frequentemente a gente vai ter que resolver determinado problema que não existe uma solução pronta no Python. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode criar nossas próprias funções. E eu vou mostrar aqui que é muito simples, muito fácil, e as funções ela têm uma série de benefícios. Aqui na disciplina que eu vou mostrar, vou apresentar pelo menos 4 bons motivos aí para a gente aprender e utilizar aí a função no nosso dia a dia, tá? Então, na sua aula a gente já vai partir direto aí para o Spider, eu vou mostrar como que funciona a lógica de trabalho, como que eu geralmente trabalho. É claro que vocês não necessariamente precisam trabalhar igual a eu. Eu vou mostrar os elementos básicos ali do Spider, aí depois a gente já vai começar ali a executar algumas funções, a gente vai começar a criar nossas próprias variáveis, que é salvar o resultado desses processos em uma variável. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai usar depois. Então a gente vai salvar aí essa variável em um objeto aí, porque depois a gente tem um interesse de utilizar. E por fim aí a gente vai encerrar criando em nossas próprias funções. Vou começar aqui a compartilhar a tela, porque eu já vou inicializar aqui o Spider, para a gente já começar a trabalhar logo.
Então, aí, quem instalou em Python, né? Instalou aqui na unidade C. Aí, no meu caso aqui, ó, tá o WP 64 bits, a versão 3.9. E vou abrir o Spider aqui, ó. Tá aqui o Spider. Quem por acaso instalou a Anaconda, pode vir aqui no menu iniciar. Aí tem aqui a Anaconda 3, Anaconda 3 aqui, 64 bits. E aqui tem o Spider da Anaconda também. Então pode escolher aí qual utilizar. Comentei, não vou repetir, na aula passada que atualmente eu prefiro essa instalação do Empire, tá? Amanhã pode mudar, mas amanhã pode mudar essa distribuição, como por exemplo eu comecei a usar o Python XY, hoje ele já não tem mais desenvolvimento ativo, ele foi descontinuado, então isso aí pode mudar, mas o que eu tenho percebido aí é que o Spider, pelo menos, aí vai ser continuar presente, que é o ambiente de desenvolvimento. Então cliquei aqui em executar, você pode criar um atalho lá na área de trabalho do Spider aqui do InPy, mas eu prefiro não fazer, porque senão fica poluindo muito ali minha área de trabalho, e também é fácil de acessar aqui. Então tá aqui o Spider, né? Aqui os elementos principais aqui. Vou vir aqui, vou criar aqui um novo arquivo aqui, que já tem código aqui de coisas que eu já tinha executado. Vou pedir aqui um novo arquivo. Então tá aqui o arquivo, vou até fechar isso aqui. Aí ele cria, por exemplo, aqui da data, né? O nome aqui, ó, por exemplo, vocês podem colocar o nome de vocês aí. Ele cria a data. Aqui tem um código aqui. Esse código aqui é o padrão adotado, pelo menos aqui no Brasil e internacionalmente. É o padrão atualmente mais ativo hoje na internet, que é o padrão de representação de caracteres. Então, às vezes, você tá escrevendo um texto, aí existe uma certa desformatação, por exemplo, assim, onde tem acento, onde tem um caractere especial, tem uma desformatação, pode ter certeza que é essa codificação aqui que está equivocada, mas não precisa se preocupar com isso. Aqui interessante aqui, ó, que eu tenho duas formas principais de fazer comentários no código. Depois isso aqui eu vou entrar em mais detalhes, mas um comentário é basicamente você envia uma instrução para o console indicando o seguinte, ó, não precisa executar essa parte. Essa parte aqui eu só coloquei aqui só para deixar uma informação para mim. Então o programa não precisa executar isso. Então o programa simplesmente desconsidera quando ele vê um comentário. Então tem algumas formas aí de comentar no Python. A mais comum é esse jogo da velha aqui, ó. Esse jogo da velha você comenta qualquer coisa, escreve qualquer coisa. Aí, por exemplo, aqui, ó, a gente vai começar a executar funções. Tá? Então, isso aqui é um comentário. Se você tem intenção aí de criar um comentário aí de mais de uma linha, aí você pode colocar aí abrir e fechar aspas 3 vezes. Aí você pode colocar quantos comentários você quiser aqui dentro. Aí o programa não vai desconsiderar isso aqui no momento da execução. Então aqui, ó, todo o programa, eu não gosto de ficar passando detalhe por detalhe. Eu vou usando de acordo com a necessidade. Até mesmo porque todo software, você já tem experiência de trabalhar com alguns, eles às vezes têm uma funcionalidade muito grande e a gente, boa parte das vezes, utiliza lá 1%, 2% aí dessas funcionalidades. Eu não vejo por que a gente ficar aprendendo coisa que provavelmente a gente não vai usar ou que vai usar raramente. Então aqui o que eu sempre mostro é o seguinte, aqui a gente tem dois elementos principais. A gente tem essa parte aqui, ó, do lado esquerdo, isso aqui é o editor de código, onde eu vou programar, e aqui eu tenho no meu lado direito aqui o console, é onde que efetivamente as ações são feitas, é onde que vai ser executado todos os procedimentos. Então eu tenho mais ou menos uma lógica que é a seguinte, deixa eu criar aqui um quadro aqui.
organizo isso melhor. Mas aqui, então, eu tenho um Spider, né? Vai fazer uma representação. Aí aqui tem aquele menu lá principal, onde eu posso executar diversas tarefas. Aí aqui do lado esquerdo aqui eu tenho aqui meu editor, e do meu lado direito aqui eu tenho meu console. Então tá aqui meu editor. Editor de códigos. E aqui está o meu console do Python. Certo? Aí como que funciona o ato de programar? Você tem duas estratégias principais. Você pode simplesmente usar essa estratégia aqui, ó. Formular. Digitar. Execução. Então, essa parte aqui de formular e digitar fica de responsabilidade do ser humano, e execução fica por responsabilidade aí do console. E eu tenho uma segunda estratégia, que é a que eu aplico mais, que é essa aqui, ó. Formular. Digitar. Aí depois eu parto aqui para execução. E aqui, então, aqui eu tenho uma dobradinha muito interessante. Que é o editor mais console. O que eu estou querendo dizer com isso? Você já pode programar diretamente aqui, ó. Por exemplo, A igual a 2, B é igual a 3. Quanto que é A mais B? Então, você pode programar diretamente aqui. Tá? Eu não recomendo, porque aqui existe uma pressão para você já fazer as coisas certas, porque se você não faz certo, ele já vai emitir um erro. Por exemplo, ó, não tem nada, ele está falando, não tem nada definido com esse nome aqui, FFF aqui, ó. Então existe uma pressão para você fazer correto, ou então você pode simplesmente digitar tudo aqui no console, no console não, no editor. Aí depois aqui, ó, aí vamos supor que isso aqui é um procedimento, que vai ser um procedimento mais complexo, né? Estou trazendo um exemplo bem simples. Aí aqui você pode selecionar e pode executar tudo de uma vez, ou então você pode executar um por um. Aí a maneira com que eu vou executar, como que eu faço para enviar isso aqui para o console? Então eu programei aqui no meu editor, e agora eu quero enviar para o console para ser executado. Como que eu faço? Aí é só eu vir aqui, ó. Aí eu tenho diferentes formas de executar aqui. Eu posso executar o arquivo inteiro, eu posso executar a célula atual. Eu geralmente opto por essa parte aqui, ó, de executar a seleção ou então linha atual. Eu quero executar isso tudo, selecionei, cliquei aqui, ele já mandou para lá, ó. Então ele mandou tudo de uma vez. Mandou aqui, já me deu o resultado. Então aqui eu tenho o meu input, que é o que eu vou fornecer, e aqui eu tenho um output relacionado com esse input. Então aqui nesse primeiro momento, a gente vai executar e vai receber o resultado aqui no console. À medida que a gente for avançando no curso, isso aí é da metade para o final, a gente já vai aprender até a direcionar aqui alguns resultados aqui para um arquivo, por exemplo. Às vezes a gente está trabalhando com uma base de dados muito grande e o resultado que deve ser retornado também é muito grande. Então não vai dar para você ficar não vai dar para você ficar imprimindo aqui na tela igual está aqui. Então você pode até direcionar isso aí para um arquivo. Isso vai depender de acordo aí com a sua necessidade. Mas então a gente tem essas duas estratégias básicas. Pode ir lá fazendo diretamente lá no console. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é muito comum. Tem algumas pessoas, olha só, tem algumas pessoas que trabalham, inclusive,
até diretamente no próprio DOS. Ó. Vou abrir aqui um prompt de comando, que é o DOS do Windows, por exemplo. É o DOS do Windows, quer ver? Ó? Dir. Vou pedir aqui para ver o que está no diretório. Aí ele mostra todos os arquivos que estão no diretório. Eu posso mudar esse diretório usando o comando cd, que é o change dir de diretório. E aqui eu tenho um Python também, ó. Digitei aqui Python. Aí ele entra no Python, tá vendo? Ó, mudou até o prompt aqui, ó. Colocou aqui 3 sinais aqui de maior. Então agora esse aqui é o Python. Então tem gente, pasme, tem gente que já programa diretamente aqui no console. Então aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B, e aqui eu tenho a soma dos dois. Posso fazer isso tranquilamente. Mas só que eu acho muito mais produtivo trabalhar aqui no editor. A partir do momento que o meu código está ok, está passível de ser executado, aí eu mando para o console. Então é essa estratégia preferencial aí que eu gosto de trabalhar. Então aqui eu vou focar aqui bastante aqui, né? Nessa parte aqui, ó. Formular digital. Vou formular meu código, digito. Formulo, digito. Na hora que eu vejo que já está suficientemente ok para ser executado, aí eu mando para o console. Essa é a maneira que eu prefiro trabalhar. Tá? Mas pode trabalhar diretamente no console também, utilizando essa estratégia de formular, digitar, executar, tá? Então aqui, essa parte aqui eu deixei um bom tempo aqui nessa parte de formulação e digitação, lembrando que aqui é sempre aquela questão, né? Vou fazer aula de datilografia para programar. É desnecessário, gente, porque a maioria do seu tempo você vai perder aqui formulando. Digitar ali vai ser, mesmo que você for o mais lento possível, provavelmente você vai destinar menos tempo aqui digitando do que formulando. O complexo aqui vai ser formular. É saber o que você quer, saber pedir para o console o que você precisa. Essa é a parte mais complexa e difícil, sem sombra de dúvida. Depois digitar ali é até divertido, é brincadeira. Digitou ali, pronto, acabou. Então não precisa fazer aula de datilografia para programar, não. Aí aqui uma coisa que chama muita atenção, que eu não posso deixar de falar, olha só aqui o seguinte, ó, vou imprimir na tela aqui, ó, um exemplo aqui, ó, que eu vou imprimir na tela. Vou colocar aqui um comentário aqui, né? Operações básicas, né? Uma operação de soma aí, por exemplo. Aqui, por exemplo, vou imprimir na tela. Detalhe, olha só que interessante. Vou executar essa linha aqui, ó. Aí eu acho que no meu aqui tá F1, de vocês eu acho que é F9. Aí clicou na linha, apertou F9, já manda para o console. Esse é o atalho. No RStudio é o Ctrl Enter, por exemplo, para mandar do editor para o console. Aqui no Python, aqui o de vocês aqui é o F9. Eu mudei aqui há muito tempo, eu não sei porquê. Eu acho que a tecla F1 é mais fácil de achar, mas a de vocês é F9. Mesma coisa. Então, olha só, aqui eu já mandei aqui, ele já foi lá e já imprimiu na tela. Por quê, gente? Porque o Python, ele tem uma coisa muito interessante, ele tem uma série de simplificações. Uma delas, o que na verdade essa função está chamando? Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó. O que internamente essa função está chamando? Então aqui eu tenho um A mais B, mandei aqui para a tela. Internamente esse procedimento aqui, ó, quando eu digito o comando e aperto Enter, se eu não estiver salvando o resultado em nada, ele está chamando essa função de print aqui, ó. A mesma coisa que eu estou usando isso aqui, ó. Então tá lá, impresso lá na tela. A única diferença é que ele não mostra aqui esse output. Mas tá lá o resultado lá impresso na tela, lá é bonitinho. Então internamente aqui, quando eu executo um processo como esse e dou Enter, ele chama uma função de print como essa aqui. Certo? E olha só que interessante, eu posso imprimir um texto aqui também, ó. O texto vai ter que ter entre aspas. Pronto, aí ele imprimiu na tela. Outra coisa também aqui que eu não posso deixar de comentar, isso aqui já é uma coisa mais técnica, que o Python,
ele é uma linguagem de programação interpretada, certo? E quando eu falo interpretada, automaticamente vocês já podem associar que existe um grande grupo de linguagens que são interpretadas, e existe um outro grande grupo de linguagens que são compiladas. Qual que é a diferença? A diferença básica, né? Claro que na teoria tem uma infinidade de diferenças, mas assim, a diferença básica é que na interpretada eu já digito aqui o código, já envio para o console e automaticamente ele já me dá um resultado. Então a interpretada ela funciona mais ou menos assim, ó. Então aqui eu tenho aqui as linguagens de programação que são interpretadas. Ela requer basicamente o quê? O que essa linguagem requer? O ato de programar, o ato aqui de programar, aí você já pode enviar para o software, por exemplo, o console ali do Python, e ele já vai executar. Então, ele não requer um passo adicional. A partir do momento que eu programo, ele já executa de forma automática. E o que é esse... O que na verdade, se você se recorda um pouquinho da nossa aula da semana passada, o que está por trás dessa seta aqui, ó? O que está por trás disso aqui, ó? Isso aqui, na verdade, está a conversão dessa linguagem de programação que ela é de alto nível. Olha só, eu consigo entender, apesar de ter inglês aqui, ó, print. Eu quero que imprime, certo? Aqui eu estou somando. Então, isso aqui é uma linguagem de alto nível, uma linguagem humana, muito próximo da humana. Então, internamente, o que esse console tem que fazer? Ele tem que converter essa linguagem humana em linguagem máquina, tá? E ele faz isso aqui tudo em um único processo. Ele não requer uma etapa adicional. Então, aqui o que tá acontecendo aqui, ó, o que acontece aqui, ó, então aqui eu tenho uma conversão aqui de linguagem humana, que o ser humano pode entender, em linguagem máquina. Então ele converte linguagem humana para linguagem máquina e já executa, já manda o resultado para a gente. Isso é muito interessante. Às vezes a gente não dá valor para isso, mas ele faz isso aí em questão de microsegundos, você nem percebe de tão rápido que é. Isso aí inicialmente não era assim, não. Então essas linguagens interpretadas, elas são mais modernas. A grande vantagem dela é que a grande vantagem dessas linguagens interpretadas é porque facilita muito a vida do usuário, porque ele vai programando e já vai tendo resultado. Ele programa e já pode ter o feedback, assim, de forma rápida e de forma direta. Em contrapartida, nós temos aqui as linguagens que são compiladas. E qual que é o processo aqui de execução de um código aqui das compiladas? Então aqui eu tenho um ato aqui de programar. Aí depois eu tenho uma etapa aqui adicional aqui, ó, que é compilar. Aí depois que ele compila, aí ele está pronto para executar. O que é esse ato aqui de compilar? É basicamente isso aqui, ó. Ele converte de linguagem humana em linguagem máquina, mas ele faz isso aí de forma intermediária. Então, quando eu estou trabalhando com a linguagem compilada, eu tenho que escrever todo o código. Aí depois eu peço para compilar, aí ele vai gerar um arquivo em linguagem máquina. Depois que ele gera esse arquivo em linguagem máquina, aí ele executa. A interpretada, ela já me retorna isso automática. Então, assim, a grande vantagem da interpretada é que eu tenho o feedback instantâneo. Então, eu posso ir executando partes do código que ele já vai me retornando partes do resultado. A compilada, não. A compilada, eu tenho esse passo adicional, que é converter-se de forma explícita. O ser humano tem que ir lá e clicar no botãozinho assim, ó, compila. Aí ele converte em linguagem máquina. Aí depois você vai lá e clica, agora eu quero executar. Então você tem esse passo adicional, ou seja, você não tem esse feedback imediato.
Então, a linguagem interpretada ela facilita muito a vida do programador. Em contrapartida, a linguagem compilada ela é muito interessante porque ela tende a ser mais eficiente computacionalmente. Então, via de regra, as linguagens compiladas são mais eficientes computacionalmente do que as linguagens interpretadas. Quando eu digo eficiente, aí vocês podem associar aí, principalmente com velocidade de execução do código. Pode associar também com quantidade de recurso, de memória que utiliza, mas nesse caso aqui é principalmente com relação à velocidade da execução. E por que isso? Porque, gente, esses compiladores, e até o próprio interpretador também executa isso, mas para o compilador é muito mais fácil, ele recebe todo o seu código, aí internamente ele pode fazer uma série de ajustes que seria difícil você fazer, porque dificultaria muito a sua programação, mas ele faz uma série de ajustes para transformar seu código em um verdadeiro foguete. Pelo fato dele ter todo o código disponível, ele pode transformar aquilo ali num foguete. Então, executa de forma muito mais eficiente computacionalmente. Exemplo de linguagem de programação compilada é um C, C++. Então, vamos supor que eu quero imprimir aqui, ó, um simples programa aqui, ó. Eu quero imprimir na tela aqui, ó, seja bem-vindo. Então, no Python, tá aqui, escrevi aqui no editor, apertei aqui para executar, tá lá, ó, seja bem-vindo, tá pronto. Vamos supor que eu vou fazer essa mesma coisa aqui no C++ aqui, ó. Aí é que eu vou usar aqui, por exemplo, aqui o aplicativo CodeBlocks. O que é esse CodeBlocks? O CodeBlocks serve para desenvolver em C, C++. Vou fazer rapidamente aqui só para vocês entenderem aqui a diferença. Vou criar aqui um novo arquivo. Deixa eu criar de forma mais fácil aqui. Aqui criei um arquivo. Já vou até salvar ele aqui em imprimir.cpp de C++, C++. Então aqui já salvei aqui o arquivo. Aí aqui eu vou carregar aqui uma biblioteca aqui, ó. De impressão na tela. Do string. O I de input, O de output, string. De impressão aí, que ele vem imprimir na tela. Eu vou colocar aqui um código especial aqui, para eu não precisar colocar o nome completo do comando. Então, ele vai acessar aqui as funções aqui dessa biblioteca. Aí aqui eu tenho um programa principal aqui, ó. Eu sempre tenho que criar esse programa principal aqui no C, C++. Aí aqui eu vou usar aqui a instrução aqui cout. Out de output, que ele vem imprimir na tela. Seja bem-vindo. E aqui eu vou colocar um endline para ele pular de linha quando ele imprimir. E tudo eu tenho que colocar 2 pontos. No Python não precisa. É só dar o Enter, que ele já entende que chegou aqui no fim do comando. Aqui no C++, por exemplo, ele dizer... Usar aqui um namespace padrão. Fui apertar o negócio sem ler e perdi. Então aqui eu vou pedir para imprimir na tela aqui, ó, cout, output. Seja bem-vindo. Para ele mudar de linha.
Aqui toda função principal tem que retornar alguma coisa. No Python não é necessário, a não ser que essa função aqui retorne vazio, né? Que está retornando um inteiro, vai retornar um inteiro. Então, olha só aqui que interessante, ó. Aí aqui aí eu vou construir. O que seria esse construir? Seria compilar. Aí aqui está compilando, ó, compilou, gerou 0 erros. Aí eu compilei, agora eu posso executar. Então tá aí impresso na tela aí, ó, seja bem-vindo, tá? E olha só aqui que interessante. Vamos dar uma olhada aqui no meu no meu arquivo, ó, imprimir, ó. E eu tenho aqui o arquivo fonte, que é o CPP, que é esse aqui que eu criei. Eu tenho aqui até um arquivo aqui que foi usado aqui na compilação, para criar o objeto aqui de compilação. E eu tenho aqui o resultado aqui em linguagem de máquina, até um executável aqui. Então, observe, eu posso até fazer junto, ó, mas antes ele vai compilar e depois ele executa. Eu posso fazer tudo junto aqui, ó. Mas ele vai ter que compilar e executar. Tá aí executado. Então, eu tenho esse passo adicional. O interessante é que eu tenho que finalizar, ou então pelo menos executar boa parte do código e eu não tenho essa resposta instantânea igual eu tenho aqui no Python. Então essa seria a diferença principal entre as linguagens interpretadas e compiladas. Eu tive que abrir esse parênteses gigante, porque isso aí é um elemento que é muito comum quando a gente trabalha com programação. Então, assim, via de regra, a linguagem interpretada é mais fácil da gente trabalhar. E a linguagem compilada, ela tende a ser mais eficiente computacionalmente. E aqui, como a gente prioriza sempre, a gente sempre tenta facilitar para o programador, então por isso que a gente adota aqui uma linguagem compilada. Já vou até salvar esse arquivo aqui, ó, para não ter erro de eu perder ele. Depois vai estar disponibilizado isso aqui, tá, gente? Depois que vocês entregarem. Variáveis aí, funções. Beleza, vamos executar aqui algumas funções aqui, então. Vamos avançar aqui. Aqui já mostrei aqui algumas operações básicas, por exemplo, uma soma. Eu tenho multiplicação, que é a mesma coisa também, divisão, mesma coisa como se fosse lá no Excel. Tá ali, ó, o A que multiplica B. E aqui eu estou apertando sempre o atalho para executar. O atalho que é o F9, tá? Se você apertar o F9, ele já vai executar. Clicou na linha, aperta F9. Ou então você pode selecionar diversas linhas e apertar o F9, que ele executa tudo de uma vez. Então aqui eu tenho essas operações básicas, eu posso usar como eu quiser. Vou mostrar aqui como que executa. Executa aqui uma função. Executar funções aqui, ó. Aí, para executar funções, eu vou usar algumas funções básicas da matemática. Aí, para isso, eu vou ter que importar aqui uma biblioteca de matemática, que é o Math. Aí, que já até me mostra aqui, né, que é um módulo. Então, aqui eu tenho diversas funções implementadas aqui nesse módulo, nesse pacote aqui de matemática. Então, aqui, executei com o F9, ele já carrega. Agora, eu posso usar aqui minha função, por exemplo, de logaritmo. Então, eu coloco o mat aqui, e vai ser aonde eu vou buscar essa função de logaritmo. Então, está aqui o log de 2, por exemplo. Apertei F9 executou. Está aqui o log de 2. Então, eu estou executando uma função. Então, como que eu executo uma função? Eu coloco o nome da função, tá? O nome da função. Aqui eu até coloquei previamente o pacote onde essa função deve ser buscada. Então, está aqui o nome da função. E aqui os argumentos dessa função. O que seriam os argumentos? É um modificador, é aquilo que eu quero mudar na função. Porque se eu quero executar um logaritmo, provavelmente esse número vai variar. E aqui, para ser bem sincero, esse aqui, na verdade, é o LN, é o logaritmo neperiano. Mas as linguagens de programação chamam tudo de log. Porque aqui, ó, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, mat... Aí tem um suporte aqui, né? Que é aqui o valor, o X é o valor que você tem interesse aqui em obter. E aqui é a base. A base, o padrão que ele usa é o E, é o valor de E.
tá? Então, quando a gente utiliza um número, quando a gente tenta buscar um logaritmo de um número qualquer e que a base é E, esse é o logaritmo natural, logaritmo neperiano, é aquele LN do Excel. O Excel, inclusive, chama de LN, mas é o logaritmo natural. Aí, se eu quero mudar essa base, por exemplo, aqui 2 na base 3, agora não é mais o LN, não é mais o logaritmo neperiano. Agora é um logaritmo de 2 na base 3. E aqui é interessante, ó, o que eu gosto, por exemplo, do Spider, aqui no editor, vocês já perceberam que ele colore tudo diferente, ó. Então aqui eu tenho uma instrução de importar a biblioteca, ele colore de cor diferente, o número de cor diferente, os objetos aqui, as variáveis aqui, ele deixa com a cor básica, um comentário com a cor diferente também, e aqui, por exemplo, aqui, ó, um texto, né, um formato de texto de cor diferente. Outra coisa boa também, ó, eu clico aqui, ó, seleciono, ele me seleciona tudo onde é que tem B. Isso aqui é muito útil, porque às vezes a gente escreve algum nome errado. Por exemplo, tem um nome lá, é volume médio. Aí você seleciona volume médio, vai lá e seleciona todo lugar onde é que tem volume médio. Porque às vezes você escreveu lá volume médio, esqueceu do A, por exemplo, no final. Aí ele não vai encontrar aquilo ali como semelhante, como igual, aí você já vai identificar ali que ali tem algum problema. Então ele seleciona aqui e tem algumas facilidades aí que pode te ajudar a encontrar os erros. Outra coisa interessante, por exemplo, aqui, ó, a função logaritmo, a função de log, ele tem dois argumentos, tá vendo? Ele tem o x é aquilo que você tem interesse em obter o logaritmo. E ele tem também a base. Olha só, então essa função aqui tem dois argumentos. Não precisa preocupar com o tipo, isso aqui, por exemplo, é valor fracionário. Tá vendo esse float aqui é valor fracionário. Não precisa se preocupar com isso não, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas aqui, então, quero chamar a atenção que essa função de logaritmo tem dois argumentos. O valor que eu quero obter o logaritmo e a base, tá? E a base, ela já tem até um argumento padrão, que é o E, ou seja, o logaritmo neperiano. Por padrão, ele adota o E aqui, ó, que é essa constante aqui, ó. 2,7, né? É, 2,71, a base é, certo? Olha só aqui, ó, quer ver? Ó, vou executar aqui, ó, por exemplo, 2 na base é a mesma coisa de eu ter executado isso aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo? Dá os mesmíssimos resultados. Mas por que então que eu posso omitir isso aqui? Porque ali já tem um argumento padrão. O argumento padrão é esse logaritmo na base E. Então, olha só. Então, essa função, ela tem dois argumentos. E eu não necessariamente, eu preciso colocar o nome, ó, mas eu posso colocar o nome dos argumentos, ó. O nome é x igual a 2 e o outro a base. A base aqui é o mate. Eu coloco 2 pontos aqui. Não está aceitando aqui o nome aqui da... Eu acho que não faz sentido fornecer só a base. Mas depois vou entrar nessa questão de dar nome para os objetos. Mas o que eu queria chamar a atenção mesmo é que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois argumentos aqui nessa função. Vamos supor que eu deixei em branco primeiro. Aqui ele já me dá um erro, ó. Essa sintaxe é inválida. Aqui você esqueceu de fornecer o primeiro argumento. Então, observa que essa função de logaritmo a gente tem dois argumentos. Um deles é obrigatório, que é o primeiro, porque não tem nenhum valor. Se a gente for ver aqui, ó,
cliquei aqui em log aqui e apertei o Ctrl I, que é pedir informação, pedir uma ajuda, aqui ele não tem nem aqui um valor, ele não tem nenhum valor padrão, mas não necessariamente eu preciso fornecer o segundo, porque o segundo já tem aqui um valor padrão, que seria o logaritmo na base E. Então, se eu omitir o primeiro, ou seja, o primeiro argumento dessa função, ele já vai me dar um erro. Aqui ele já me mostrou que está errado. Esse é um dos benefícios também do Spider. Antes mesmo de executar, ele já me retorna esse erro. Então, tá aqui, ó, tá falando aqui, ó, sintaxe inválida. Por quê? Porque eu esqueci de falar qual o número que eu quero obter o logaritmo. E aqui eu separo os argumentos da função com vírgula. Então, função logaritmo é muito simples, tem só 2 argumentos, e eu separo com vírgula. Mas eu posso ter argumento, eu posso ter infinitos argumentos aí. Eu posso ter uma função com vários argumentos. É claro que não vai ter muito também, porque senão vai ficar muito complexo de trabalhar, mas eu posso ter vários argumentos. Então, assim, é basicamente assim que a gente executa uma função no Python. Então, você tem os argumentos, aquilo que a função requer para executar. Por exemplo, vamos supor se eu tivesse uma função de ajustar uma regressão linear, por exemplo. Os argumentos seriam um modelo que você quer, por exemplo, y em função de x, e um outro argumento seria dados, aonde que ele vai buscar esse x e esse y. Então, cada função aí tem um argumento. Na dúvida, o que a gente faz? A gente usa aí, seleciona aqui e aperta o Ctrl I, que ele já te mostra aqui, te dá uma informação, ou então você pode pesquisar no Google. Eu uso muito pesquisar no Google também. É muito comum eu pesquisar no Google. Porque aqui é bem simplificado, né? Às vezes no Google eu encontro uma informação adicional. Que eu vou só dizer aqui que vai dar um erro isso aqui, né? Coloquei como comentário. Então, a função, assim, é simples de ser executado, tá? Vamos para o próximo passo aqui, então. Gustavo. E Rebeca? Essa biblioteca do Math aí, a gente tem que baixar, né? Não precisa não, ela já vem com a instalação padrão. Sério? Que eu tô tentando aqui, não aparece não. Mas eu vou ver o que que... Você colocou esse antes aqui, ó. Você fala assim, importar? Isso. Você importou? Eu escrevi assim, do jeito que você fez. Mas não você apareceu. Executou? Porque, assim, aqui é só editor. Aí você quer que funcione, por exemplo, aqui, você vai clicar aqui e apertar F9. Você clica aqui e aperta F9. Aí só vai estar valendo quando ela estiver no console, porque aqui é que realmente as coisas são feitas. Você deve ter escrito aqui no editor, mas não deve ter executado. Não foi isso? Pode conferir. Não sei o que tá rolando aqui, depois eu vou olhar direitinho. O Spider, você tá no Spider mesmo? Tô. Se você digita aqui, então, só para fazer um teste aqui, ó, no próprio console, vem aqui, digita import math, aí depois você aperta math.log. Gustavo. Oi. Bom dia. Desculpa já o atraso meu, rapidinho, eu atrasei hoje. Só um ponto, eu quando eu mexi com Python um tempo atrás, eu vi que tem um tal de... quando você vai importar a função, você import math as alguma coisa, né? Ou não precisa fazer isso? É só uma firula. Não sei, só para entender. Isso aí, Segato, a gente não... a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, mas o que ele está comentando, que ele já vê é muito comum, é que você tem uma biblioteca assim, ó. Você tem uma biblioteca, aí você pode importar ela como um apelido, por exemplo. Ó. Aí agora, em vez de você chamar math, aí você chama mm.log. Isso é para criar um apelido para a função. Isso é muito comum, a gente usa, você deve ter visto com certeza, quando a gente importa a biblioteca NumPy. É muito comum o pessoal fazer assim, ó. A NumPy e Pandas. Pandas também, né? Ou com Pandas também.
É tipo para criar um apelido, porque aí você tem que digitar menos. Certo? Entendi. Aí você digita menos. Ao invés de você digitar pandas toda vez para chamar a função, você digita o PD. Então tem diversas formas de importar. Você pode importar, por exemplo, vamos supor que eu vou usar só a função de logaritmo. Você pode fazer assim, ó, from, ou seja, de math, import, log. Ele vai importar só a função log. Aí você executa aqui, ó, aí você já pode usar a função log diretamente, você não precisa nem colocar o math antes. Tá vendo? Isso, legal. Funciona também. Então, assim, a gente tem diferentes formas de importar. A gente vai ter oportunidade aí de usar todas essas importações. Tudo bem? Aqui eu estou assim, na mais basicana de todos. Na verdade, a gente tem essas três formas principais. Aí tem algumas outras aí. Ô, Rebeca, eu acho que provavelmente o problema foi aqui. Algum problema na execução, que não enviou do editor para o console. Você viu quando você fez diretamente aqui no console, funcionou, né? Eu acho que foi porque eu não tinha apertado F9, aí funcionou agora. Beleza. Valeu. Isso aí. Então, agora o próximo passo aqui, eu vou criar objetos, vou salvar valores em uma variável. Por que a gente faz isso? É porque, quando a gente está executando um procedimento, geralmente esse procedimento não é tão simples assim. E a gente precisa criar diversos resultados intermediários. Então, uma forma da gente salvar esses objetos, esses processos intermediários, é salvando ele num objeto. Ou aqui no Python a gente vai chamar de variável. A gente vai salvar isso aí numa variável. Então, vamos supor que primeiro eu tenho que obter o logaritmo de um número e depois eu tenho que executar a multiplicação. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui, eu vou chamar aqui de log valor, vai ser o nome do meu objeto. Vou usar o sinal de atribuição, que é igual. Aí aqui eu vou usar aqui a função math.log. Vou colocar aqui o log de 2, por exemplo. Então tá aí, ó, log de 2. Observe que ele não imprimiu nada, gente. Por que ele não imprimiu nada? É porque ele salvou, na verdade, o resultado aqui em valor. Se a gente vier aqui em explorador de variáveis, a gente já vai ver aqui, ó, o A que eu tinha criado antes salvo, o B que eu tinha criado, e aqui também o log valor. Então aqui o resultado do logaritmo foi armazenado em log valor. Isso é um resultado intermediário. Aí agora esse resultado intermediário, eu vou salvar aqui, ó, no resultado final, vai ser o log valor multiplicado por 45.1. Lembrando que aqui no Python também, em qualquer linguagem de programação, pelo menos a maioria delas, por padrão, o separador decimal é ponto. Então, ao invés de vírgula, né, que a gente usa aqui no Brasil, o separador decimal é ponto. Então, aqui executei, ele não imprimiu nada na tela, por quê? Porque ele salvou o resultado aqui, ó. Aí agora eu quero imprimir na tela, é só colocar aqui, ó, resultado final. Eu comecei a digitar, ele já me mostrou, ó, alternativas aqui. É resultado final, aperta o tape. Aí ele já completa para mim. Então tá aqui, agora se eu imprimir aí o resultado final, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa, né? Internamente está sendo chamado a função de impressão, é algo semelhante a isso aí. Então, daqui eu criei variáveis, criei objetos. E eu posso criar, por exemplo, aqui, ó, aqui o objeto 1, que vai ser a raiz quadrada, sqrt de square root, raiz quadrada, por exemplo, de 25. Então, está aqui no objeto 1. Tá aqui, ó, 5. Aí eu posso criar aqui o objeto 2, que é a raiz quadrada de 12. Então tá aqui, ó, objeto 2, raiz quadrada de 12. Posso pedir para imprimir aqui também, ó. Dei 2 cliques, selecionei esse objeto, apertei o F9, ó, tá aí os objetos. Então esse objeto está salvo na memória RAM. Mas se eu fechar o Spider aqui agora, eu vou salvar aqui para não perder. Se eu fechar o Spider aqui agora, esses objetos aqui que estão aqui no meu ambiente de trabalho, ele vai se perder. Se eu não salvar isso aqui no HD, no disco rígido,
lá no meu disco D, ou então na unidade C, eu vou perder isso aqui. Mas não tem problema, que seria só executar isso aqui novamente, ó. Vou fechar aqui, tá vendo que eu tenho todos esses objetos aqui, ó? Eu tenho todos esses objetos aqui no meu ambiente de trabalho. Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho logo valor, objeto 1, objeto 2, resultado final. Vou fechar aqui, fechei. Vou lá abrir de novo meu Spider. Aí vocês vão ver que aqueles objetos, eles já não vão estar mais no meu ambiente de trabalho. Tá abrindo aqui o console aqui. Olha só aqui, ó. Tá vazio. Meu ambiente de trabalho tá vazio. Mas o que eu posso fazer? Eu vou selecionar tudo. Selecionei tudo. Apertei lá o F9. Ele executou tudo. Ó. Executou tudo aqui. Tá lá meus objetos de novo. Tá? Então ele não estava. Selecionei tudo e agora tá tudo lá novamente. E é assim que a gente trabalha muitas das vezes. Eu só salvo assim, um objeto, um valor intermediário, é só se ele for muito, muito trabalhoso de obter. Isso aí acontece raras vezes. Eu devo ter precisado fazer isso uma vez ou outra. Eu fechei aqui, né? Abri de novo, executei, selecionei tudo, apertei o F9 e ele cria quase que instantaneamente esses objetos de novo para mim. Olha só que interessante aqui o objeto, vocês têm que tomar cuidado. Ó. O objeto 2 já tem, né? Ah, não, esse objeto 2 não é a raiz quadrada de 12. Esse objeto 2 é a raiz quadrada de 14, na verdade. Você está vendo que o objeto 2 vale isso aqui, né? Que é a raiz quadrada de 12. Eu vou executar o objeto 2 aqui de novo, ó, com o mesmo nome. Ó. Ele sobrescreveu. Agora aqui o resultado agora é a raiz de 14. Tá? Então ele sobrescreve. Então, muito cuidado com relação a isso. Isso é uma coisa que me incomodava muito quando eu comecei a trabalhar. Porque você pega, por exemplo, no Windows, né, tudo que você vai substituir, ele pergunta, você quer reescrever? Já existe esse objeto. Em linguagem de programação, isso ia ser muito contraprodutivo. Porque já pensou, toda vez que eu quero substituir um objeto, ele ficar me perguntando? É melhor fazer o quê? Eu ficar atento. Ah, substituir sem querer? Opa, não é isso não. Substituir sem querer. O que eu posso fazer? Eu posso apagar isso aqui, tá errado, e só executar aqui de novo. Ó. Aqui está a raiz quadrada de 14. Vou executar de novo aqui, ó. Pronto, agora passou a ser raiz quadrada de 12 de novo. Ele não pergunta, porque ia ser muito contraprodutivo ele ficar perguntando, senão toda hora ele tem que ficar falando sim, sim, sim. Isso aí às vezes pode ocasionar um erro? Pode, mas no meu ponto de vista é só a gente ficar atento e se por um acaso cometer um erro a gente corrige rapidamente, é muito simples corrigir. Então por isso que automaticamente ele já substitui. Eu posso criar, por exemplo, aqui uma variável do tipo texto, por exemplo, ó. Aí se for texto eu tenho que colocar entre aspas. Ah, mas eu criei Eduardo aqui. Cadê o Eduardo aqui no meu explorador de variáveis, no meu ambiente de trabalho? Por que eu criei aqui essa variável que chama Eduardo e por que ela não está aqui no meu ambiente de trabalho? Por quê, gente? É porque eu ainda não executei, eu ainda não enviei para o console. Então, coloquei aqui o cursor em qualquer lugar aqui, apertei o F9 e está lá. Agora sim ele foi executado. Cadê aqui o nome aqui? Está aqui, ó. Agora sim o nome está ali. Eduardo. Do tipo string, né? Que é texto. Cadeia de caracteres, é valor de texto. Então, eu posso criar aqui minhas variáveis, meu objeto. Pode perguntar, Sagata. Gustavo, eu vi que você não tem muita preocupação em colocar acento, em colocar caractere especial. No Python, ele não desconfigura, não? Essas coisas? Olha, se você for mudar de computador, ele pode desconfigurar, tá? Ele pode desconfigurar. Porque, às vezes, o computador que você vai trabalhar, ele está com um sistema de codificação diferente. Aqui, como eu estou usando aqui o mesmo computador, não tem problema. Tá, beleza. É porque, eu até comentei no começo da aula, Segato, que aqui, por exemplo, aqui está especificando aqui o tipo de codificação, que é o UTF-8, que é o padrão hoje internacional, aí na internet, e a codificação de arquivo. Porque cada letra, gente, cada letra do alfabeto, cada número, ele tem um tipo de codificação. É um código, então tem um código específico para essa letra.
E, às vezes, se eu adotar um tipo de codificação diferente, eu vou ter problema principalmente quando eu tenho caracteres especiais. O que seriam os caracteres especiais? São aqueles, por exemplo, que são mais incomuns, como, por exemplo, acento, cedilha. Então, pode ser que ele seja configurado de forma equivocada. Então, assim, no mesmo computador não vou ter esse problema, porque o sistema de codificação é sempre o mesmo, tá? Então, por isso que eu uso aqui de forma tranquila aqui os acentos. Mas de vez em quando eu tenho problema, porque às vezes eu pego isso aqui de outra pessoa, ou então até mesmo vocês podem ter problema, que eu vou colocar isso aqui disponível, e às vezes quando vocês forem fazer o download em casa, o sistema de codificação é diferente, mas aí não tem problema. Aí aparece lá um erro, eu posso corrigir ou não posso. Mas como assim, eu tenho menos problemas do que mais, os problemas são menos frequentes, aí eu uso acentuação, tudo bem? Porque raramente desconfigura, mas pode desconfigurar. Beleza. Aí não viu um acento como deveria. Ok? Então vamos lá, então. Vamos caminhar aqui um pouquinho aqui, ó. A gente já vai partir para a criação de funções. Aí antes de criar a função, eu tenho que retornar aqui rapidamente aqui, ó. Criação de funções. Então, aqui é motivação, né? Eu sempre gosto de começar com o porquê das coisas, né? Então, assim, as funções, elas têm aí uma série de benefícios aí que são apreciáveis. Então, por exemplo, o motivo número 1 aí para criar funções. Estender as funcionalidades do Python. Então, o Python já tem muita coisa implementada, mas provavelmente em um dado momento, ele vai ter um certo procedimento que não está disponível. O que a gente faz? A gente vai lá e implementa. Tá? Então, ele serve a função é uma excelente alternativa para estender as funcionalidades da linguagem de programação. Não só do Python. Aqui eu tenho esse benefício, que é apreciável das funções também, que é o encapsulamento. O que seria esse encapsulamento? Então, assim, eu tenho uma quantidade de código, eu tenho um processo que deve ser feito, e eu posso encapsular numa função. Porque ao invés de eu executar todo esse procedimento o tempo todo, está lá tudo agrupado e tudo reunido, tudo encapsulado numa função. E esse encapsulamento é importante por dois motivos. Primeiro, porque se está encapsulado, ele não interfere no ambiente global, no meu ambiente de variáveis. E se por um acaso ele não interfere e ele não é interferido. Então, aqui imagine que esse aqui é meu ambiente de variáveis global. Eu posso ter um ambiente específico para a função, ou seja, determinado objeto, determinada variável, só vai existir dentro daquela função. Então, não corre o risco de uma pessoa, por exemplo, vamos criar um objeto externo e substituir internamente na minha função. Porque lembre-se, né, que quando a gente cria uma variável de mesmo nome, automaticamente existe a substituição de valores. Então, se esse objeto, se essa variável está criada dentro da função, ela está protegida. Então, eu tenho uma função lá gigante, por exemplo, de identificar se é o momento certo de entrar com uma ação para controle de praga. E, às vezes, tem vários resultados intermediários. Todos os objetos, todos os resultados intermediários criados dentro da função, ele está protegido. Então, se eu estiver trabalhando fora, executando outros procedimentos, não corre o risco de eu substituir esses objetos. E esses objetos dentro da função também, ele não vai substituir os meus objetos. Então, o encapsulamento é importante porque ele protege, ou seja, ele não interfere
num ambiente global assim, de execução de variáveis e também não é interferido. Ele fica protegido, então encapsulado aí é proteção. Tem um terceiro aqui, ó, que é muito importante também, que é a reutilização. Que é a reutilização de códigos. Imagine que você tem lá uma função. Você tem uma função, você tem um procedimento lá que você tem que executar repetidas vezes lá no seu processo como um todo. Vamos supor que você tem que executar lá um teste de comparação num experimento, você tem que executar ele para cada variável, 8 vezes. Então, imagine que você tem que executar esse procedimento, aí vamos supor que esse procedimento tem 10 comandos. Se você tem 8 variáveis, você vai ter 80 linhas, você vai ter que repetir. Toda vez você vai ter que repetir essas 8 linhas em cada uma das variáveis. Essas 10 linhas, todas as vezes você vai ter que repetir essas 10 linhas em cada uma das 8 variáveis. O que você pode fazer? Você pode encapsular esse procedimento em uma função, aí você cria a função, aí você vai ter 8 linhas, talvez 9, porque você vai ter um adicional que é para declarar a função, então você vai ter 9 linhas, aí depois você não vai precisar repetir todo esse código 8 vezes, você vai precisar repetir só a chamada de função. Então você vai ter esses 9 códigos, essas 9 linhas de códigos para representar, para criar a função, e depois você vai repetir, você vai chamar essa função aí, ó, 8 vezes. Não, na verdade, essa função tem 10 comandos. Com a declaração da função, então você vai ter 11 comandos. Aí você não vai precisar repetir esses comandos em cada uma das variáveis. Então você tem 8 variáveis, você vai ter que repetir, você vai ter uma linha de código, que é só chamar a função. Então, no total, aí você vai ter 19 linhas, ao invés de 80. Então, isso é reutilização de código. E a reutilização de código é importante por 2 motivos. Primeiro, porque você não fica repetindo. Você ficar repetindo lá e seu código fica gigante. Olha só a diferença, de 80 para 19 linhas. Então, seu código fica mais enxuto. O outro benefício é a questão de correção. Vamos imaginar que você tem que corrigir. Isso aqui não está muito. Isso aqui deveria ser um pouquinho diferente. Aí você corrige. Se você tem esses códigos repetidos para cada uma das variáveis, ou seja, 8 vezes, você vai ter que fazer essa correção 8 vezes. Agora, se você tem isso aí armazenado na função, você vai ter que corrigir apenas uma vez. Porque depois é só você executar novamente que vai estar tudo certo, tudo pronto. Isso é importantíssimo. Isso aí tem alguns softwares, o pessoal mais profissional utiliza alguns softwares para avaliar código, de avaliação de código. Um dos critérios avaliados é a quantidade de código repetido. Isso aí é uma medida qualitativa que pesa contra a qualidade do software. Então, quanto mais código repetido, pior o código. Se tem código repetido, é que provavelmente você perdeu a oportunidade de criar uma função. Ou então uma estrutura semelhante para eliminar essa repetição. E aqui talvez o principal aqui, ó. A função serve para abstração. O que seria abstração? Abstração é um conceito assim, muito difícil de responder, é um conceito difícil de definir, mas abstração seria basicamente você isolar determinado elemento em detrimento dos demais. Então, a abstração serve para você simplificar. Então, você isola apenas aquilo que vai ser importante para você e o resto você omite, certo? Isso aí é muito importante na vida da gente. O tempo todo, a gente está exercitando a nossa capacidade de abstração. Um exemplo que eu sempre gosto de comentar é um exemplo do projetor. O professor, por exemplo, ele vai ministrar uma aula ou vai ministrar uma palestra. O professor precisa saber como que funciona exatamente o mecanismo de funcionamento do projetor. Ele precisa saber qual que é a quantidade de lumens que tem aquela luz que faz a projeção na tela. Ele não precisa saber, gente. O professor, ele pode abstrair muita coisa, ele pode isolar, ele pode simplificar muita coisa. Ele não precisa se preocupar com tudo. Então, o professor, ele vai ter que saber basicamente instalar aquilo ali no computador, conectar na energia e ligar. E, às vezes, até regular um foco ali. É isso que o professor tem que saber.
Então, o professor abstrai uma série de elementos. Ele não sabe quantos lumens tem a lâmpada do projetor, mas imagine um técnico que trabalha com manutenção de projetor. Ele já tem que ter um nível de abstração diferente. Ele vai ter que entender de lumens, tá? Ele vai ter que entender quantos lumens aquela lâmpada do projetor tem, até porque se precisar trocar, ele já sabe qual é a lâmpada que é. Ele já tem que entender o mecanismo de funcionamento, ele tem que saber testar se está chegando energia. Então, são níveis de abstração diferentes. E, no final das contas, o professor, mesmo sem saber isso, ele consegue dar aula, ele consegue fazer a tarefa com que ele foi treinado, com que ele foi requisitado. E da mesma forma também o cara que executa a manutenção. Ele vai tentar definir o nível de abstração de acordo com a necessidade. Então a função serve justamente para isso. Um exemplo que eu trouxe foi até que foi na aula passada, que eu até mostrei, né, que o Python e todas as linguagens de programação são excelentes para a gente executar procedimentos complexos. Por exemplo, aqui, ó, procedimento aqui de executar um modelo de rede neural artificial. De regressão aqui, por exemplo, aqui, ó. Ó, aqui eu tenho um procedimento aqui que executa. Deixa eu ver nesse primeiro aqui mesmo. Ó, aqui tem uma rede neural aqui, né? Uma multilayer, perceptor. Aqui tem importando aqui, ó, essa função. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe com relação a isso, mas pelo fato de estar associado aqui com essa classe, que geralmente a gente chama isso aqui de método. Método, na verdade, é uma função que está dentro dessa classe, mas isso aqui, na verdade, é uma função. De forma assim, mais geral, mais simples, mais grosseira, isso aqui é uma função. Essa multilayer perceptor aqui é de classificação. Então, olha só, gente, eu estou chamando um procedimento que é extremamente complexo através de uma função. Eu não sei qual que foi o mecanismo de minimização de erros, se usou uma estratégia de backpropagation ou não, que aparentemente sim, né, que ele usa estratégia de backpropagation, mas eu não sei nem o que é backpropagation, mas só que é o seguinte, se eu precisar estimar o volume de um projeto florestal, utilizando o tipo de solo, utilizando o clima, utilizando algumas informações dendrométricas, eu vou saber utilizar essa função. Eu não sei nada de backpropagation, mas se eu precisar usar um estimador robusto de rede neural artificial, eu posso utilizar, sabe por quê? Porque eu tive a capacidade de abstrair toda essa informação através de uma função. E isso eu acho fantástico das funções. Então, isso é que é a capacidade de abstração. Então, eu isolo tudo aquilo que é complexo, desnecessário naquele primeiro momento. E foco apenas naquilo que é importante, que é estimar volume. A pessoa que trabalha, por exemplo, na ciência da computação, que trabalha implementando rede neural artificial, ele vai ter que saber ele vai ter que saber 100% o que é um backpropagation, mas talvez a gente que é usuário não. E a função permite a gente abstrair isso aí, gente. Isso é muito interessante. Esse é um dos grandes benefícios aí da função. Isso é que eu acho fantástico. Então, isso aqui é a motivação de criar a função. Então, agora aqui tem um como, né? Como que a gente cria essas funções aqui? A gente tem uma sintaxe básica. O que seria sintaxe? São as regras que definem como os elementos devem ser descritos para aquilo ali funcionar na linguagem de programação. Então, aquilo ali é que define quais textos e quais símbolos que a linguagem de programação, porventura, entende como um procedimento lógico. Então, por exemplo, ali eu tenho um log. Log tem uma representação, tem um papel importante na obtenção de logaritmo no pacote, na biblioteca math. Então, isso é que define a sintaxe da função. Então, são as regras que são definidas previamente pela pessoa que construiu a linguagem de programação, que vai definir como que a gente escreve os textos e os símbolos para aquilo ali efetivamente funcionar na prática. Então, como que a gente define uma função? A função, a gente define dessa forma aqui, ó, tem uma palavra reservada aqui, def, isso aqui então aqui é uma palavra reservada do Python.
Def aqui é uma abreviação de define, por exemplo. Eu tenho aqui o nome da função. Aí aqui eu tenho um abre parênteses, aqui eu tenho os argumentos. Aí eu posso ter o argumento 1, por exemplo, eu posso ter o argumento 2, por exemplo, e assim sucessivamente. Eu posso ter diversos argumentos. Aí aqui eu tenho 2 pontos. O que esse 2 pontos significa? Que vai abrir um bloco de execução. O que seria esse bloco de execução? Isso aí é uma instrução indicando assim, ó, pode se preparar que vai vir diversos comandos aqui que vai compor essa função. Então aqui eu tenho uma sequência de instruções ou uma sequência de comandos. Isso aqui é o que a gente chama aqui de corpo da função. E no final das contas, a gente tem aqui um return. Aqui, então, a gente tem um argumento aqui, resultado. Por que essas funções geralmente têm return? Isso aí é comum em praticamente todas as linguagens de programação. É porque uma função, às vezes, ela tem uma série de procedimentos que devem ser executados. E você não quer ficar retornando todos. Você não precisa. Você só precisa de quê? Só do resultado final. Então, tem uma palavra reservada aqui também, ó, para retornar. Então, isso aqui serve para retornar. O que será retornado pela função? Esse aqui, então, vai ser o resultado final. E a gente pode, por exemplo, retornar mais de um elemento, mais de uma variável, mais de um objeto. Isso aí vai ficar mais claro quando a gente começar a trabalhar com as estruturas de dados, por exemplo, com a lista, que dá para a gente retornar mais de um elemento. Então, a função, gente, a gente cria basicamente assim, ó. Tem uma palavra reservada, que é uma abreviação de define, depois tem o nome da função, isso aqui é por conta do usuário, ele é que vai criar, pode dar o nome que quiser. Por exemplo, a função log é muito intuitivo para calcular logaritmo, mas ela poderia chamar batatinha, mas não seria um nome tão inteligente, porque ela não descreve aquilo que a função foi concebida para ser feita. Então é assim que funciona. A gente dá assim, um nome assim que seja assim, mais claro e que seja mais indicativo do que a função requer executar. Então vamos criar aqui algumas funções aqui, então, ó. Criar funções. A primeira que eu vou criar aqui, ó, vou criar aqui uma função bem simples de boas-vindas. Então, aqui eu tenho aqui, ó, olha que colorido diferente, ó, def define. Vou chamar aqui de boas-vindas 1, porque vai ter mais, né? Vou criar mais outras funções aí para baixo. Olha só que interessante. Não necessariamente a minha função precisa ter argumentos de entrada, tá? Argumentos de input. Essa primeira que eu vou criar, ela não tem argumento. Ela não tem argumento e não tem um return. Então, eu vou simplesmente fazer o quê? Vou só pedir para ela imprimir. Olha só que função simples. Aí eu vou selecionar aqui toda a linha, tá vendo? Todas as duas linhas, e apertei F9. Tá lá. Tá definida aí minha função. Minha função de boas-vindas. Mas peraí, mas por que não deu boas-vindas? É porque eu criei a função. Agora eu vou executar. Aí como que eu faço para executar? Eu chamo a função. Então chamei a função, abri e fechei parênteses, porque não tem argumento. Aperta F1, tá lá. Seja bem-vindo. Nossa primeira função criada. Uma função bem basicona mesmo. Uma função aqui, ó. Sem argumentos. Sem retorno. Sem o return. Vamos aperfeiçoar aqui essa função aqui, ó. Vou até copiar aqui, ó. Vou copiar aqui agora, aqui vai ser minha função de boas-vindas 2. Só que agora aqui ela vai ter um argumento. Por exemplo, assim, ó. O nome do aluno, eu vou dar boas-vindas. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó. Seja bem-vindo, fulano de tal. Aí eu vou colocar assim, ó. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui vai entrar o nome. E aqui eu fecho aqui, ó. Então agora ele vai dar um nome específico. Então, isso aí é uma função com argumento.
vai ser de acordo aí com o nome, que eu tenho intenção de dar boas-vindas. Aí aqui agora, aqui, gente, ó, se eu executar aqui o F9, e se eu executar aqui, ó, ele vai dar um erro, porque ele está esperando um argumento. Ó, que é perdido, né? Um argumento que é requerido, está perdido. O nome, cadê nome? Então ele vai dar um erro. Eu vou colocar aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, fulano. Então tá lá. Agora sim a função tá funcionando. Agora eu vou criar aqui, ó, uma outra alternativa de função, que é a função com argumento padrão. Como que vai funcionar isso aqui, ó? Eu posso deixar para o usuário fornecer o nome, mas se ele não falar nada, ele vai dar boas-vindas para o aluno, tá? E agora assim vai funcionar, ó. Se eu deixar assim, vou mudar aqui para terceira, para 3. Definir. Ele não executou nada porque eu não chamei a função ainda. Chamando a função, olha só, eu não defini nada, tá vendo? Eu não defini nada. Mas essa função tem um argumento padrão. Ela tem um argumento aí opcional, que é o aluno. Se eu não falar nada, ele coloca aluno. Mas eu posso. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, o fulano, aí ele vai substituir aluno por fulano. Tá lá, aí ele mudou para fulano. Ok, gente? Então, olha só, a gente já explorou função com argumento, função sem argumento, função com argumento padrão. O que está faltando aqui? Essa função até agora não retornou nada. Vou mostrar aqui um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui seria aqui o exemplo de boas-vindas. Vou criar um outro exemplo aqui, ó. Análise econômica de projetos. Aqui vai ser interessante aqui eu ter um argumento. Vamos supor que eu quero avaliar se um projeto deu lucro ou não. Qual que é a maneira mais simples de eu fazer isso? É só eu fazer uma subtração, eu subtraio quanto que foi a minha receita menos o meu custo. Aí eu tenho uma informação de lucro. E aqui de maneira bem simplificada, eu não estou considerando nem a evolução no tempo, né? Não estou considerando nem a capitalização, nem a descapitalização ao longo do tempo, que a gente aprende a computar, por exemplo, o valor presente líquido, com capitalização, descapitalização na economia. Aqui eu vou fazer uma conta simples assim, ó. Ó, receita, quanto que eu tenho de receita? R$6.000 no projeto. Quanto que eu tenho de custos? Quanto que eu tenho de custos? R$4.000. Opa. R$4.000 aqui de custo. Como que eu faço para computar meu lucro? Receita menos custo. Vou executar um por um aqui, F9, F9, F9. Quanto que foi meu lucro? Olha lá, R$2.000. Só que agora imagina que eu tenho que executar isso aqui para 3 projetos. Como que seria? Então, esse seria o projeto 1. Outro projeto aqui, por exemplo, aqui, ó. Projeto 2. Projeto 2 aí foi um pouco mais lucrativo. Projeto 2 aí. E o projeto 3 aqui. De vez em quando a gente manda mal também, né?
E aqui, na verdade, foi um prejuízo. Tá? Depois, quando a gente aprender condicional, eu vou mostrar para a gente avaliar se é lucro ou prejuízo, porque aqui está errado, né? Ele está falando que é lucro aqui, não é um lucro negativo, que na verdade significa prejuízo. Mas não vou entrar em detalhe, não, que eu quero chamar a atenção é isso aqui. Ó. Olha só aqui a quantidade de código, tá? Com repetição de código. E aqui, gente, quantos comandos eu tenho? Eu tenho 4 comandos só. Olha o tanto de repetição de código que já deu. E se eu tivesse 50 projetos? Nossa! Aí agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com funções. Com função. Como que seria isso aqui? Aí eu vou definir aqui, ó. Vou definir aqui uma função que seria de aval econômico. O que eu preciso de entrar? O que eu preciso de argumentos aqui? Eu vou precisar aqui da receita e vou precisar do custo também. Então, essa função aqui tem 2 argumentos. Coloquei 2 pontos, agora eu vou colocar os argumentos aqui, ó. Os argumentos aqui, na verdade, estão aqui algo relativamente simples, ó. O lucro, que vai ser igual a receita menos custo. E aqui agora, que eu vou fazer de uma maneira sem retornar, apenas imprimindo. Vocês vão entender aqui a diferença. Só imprimindo. Algo que não seria tão inteligente. Aí agora eu posso executar aqui, ó, para o projeto 1 aqui, ó. Vamos só testar aqui, né, essa função. Aval, só para ver se está funcionando. A receita do primeiro projeto lá, 6 mil. Custo 4 mil. Executei. Tá aqui 2 mil. Mas peraí. Mas como é que eu faço para acessar agora esse valor de 2 mil? Porque depois eu vou querer computar, isso aqui é só resultado intermediário. Depois eu tenho o objetivo de computar qual que seria o meu lucro total desses 3 projetos. Ah, mas executou aqui, só imprimiu. Aí não serve para mim, porque eu não vou poder acessar isso aqui, a não ser se eu copiar. Olha só aqui, eu vou chamar isso aqui de projeto 1, ó. Projeto 1, tá aqui. Ele vai executar normalmente, mas só que o projeto 1 aqui, ó, não tem nada, ó, tá vazio. Por quê? Tá vazio, gente, tá vendo? Eu vou executar aqui o projeto 1, tá vazio. Porque não retornou nada, não pediu para retornar nada. Então, por isso que é interessante, eu vim aqui fazer isso aqui, ó. Return. Agora sim ele vai retornar em vez de imprimir. Vou executar a função de novo. Vou executar essa linha. Agora lá o lucro está aqui armazenado. Está aqui armazenado, que é 2 mil. Vou fazer para os demais. Ó. Projeto 2 agora. Projeto 2 aqui é 9 mil. O custo aqui é 5 mil. Projeto 2 está feito também. Está aqui projeto 2, 4 mil. Vou fazer a mesma coisa aqui para o projeto 3 aqui agora. Projeto 3 aqui é um prejuízozinho aí, né? Projeto 3. Observe, gente, que está tudo salvo aqui. Ó. Projeto 1 está aqui. Projeto 2, projeto 3 está aqui. Projeto 2 está aqui. E agora eu posso computar aqui meu lucro geral, que seria basicamente o quê? Projeto 1 mais projeto 2 mais projeto 3. Executei aqui meu lucro geral. Colocar para imprimir aqui embaixo. Está aqui, ó. Meu lucro geral é R$ 5.500, contabilizando os 3 projetos. Só foi possível eu computar essa conta final aqui, executar essa conta final, porque a minha função retornou aqui um valor. Ela retornou o valor e armazenou aqui nessa variável, no projeto 1. Executou a conta, retornou o valor e armazenou nessa variável no projeto 2. Executou e retornou o valor aqui no projeto 3. Então, isso aqui, na verdade, são meus resultados intermediários, isso aqui é o resultado final que eu preciso. Só foi possível fazer isso graças a que eu criei aqui uma função aqui, ó. Uma função aqui com retorno.
Então está aqui especificado aí certinho a minha função com retorno aí. E a partir desse momento eu pude contabilizar aí quanto que seria a minha lucratividade real. Aí aqui, gente, a gente já está caminhando aqui para o final da aula. O que eu queria chamar a atenção e que eu ainda não comentei, mas que é importantíssimo. É importante demais. Vocês estão vendo que depois que eu coloquei os 2 pontos, olha só aqui como é que funciona a sintaxe da função. Então aqui eu tenho 2 pontos, né? Aqui eu tenho 2 pontos aqui, né? O que esses 2 pontos indicam? Esses 2 pontos indicam aqui, ó, que vai iniciar um bloco de execução. O que é um bloco de execução? São vários comandos agrupados. Nesse nosso exemplo aqui não tinha nem tantos, né? Aqui tem 2 comandos, né, agrupados. Aqui tem um comando só, né? Aqui tem 2, mas eu poderia ter 3, poderia ter 20, poderia ter 300. O que também não seria muito bom, porque ficar muito complexo, né? É melhor subdividir isso em partes menores. Mas esse aqui inicia um bloco de execução. O bloco de execução são vários comandos juntos, tá? E como que eu identifico quando eu termino? Isso, quando pula de linha e ele entende o que está dentro do bloco de execução, é isso aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço. O que seria esse espaço aqui, gente? Esse espaço aqui, ó, acho que não tem esse N, não. Esses espaços aqui, a gente chama de indentação. Indentação é basicamente isso, é esse espaço. Esse espaço que a gente salta. Aqui, gente, automaticamente, quando a gente cria um bloco, ó, só criar aqui rapidinho, aqui, ó, automaticamente, ó, def, função. Aí que coloquei 2 pontos, ó, vou dar um enter, automaticamente ele já vai deixar aquele espaço. Ó. Vocês perceberam que ele deixou espaço? Ele deixou esse espaço porque ele está aguardando todos os comandos do bloco de execução. E é assim que ele identifica quando um bloco de execução termina. Tenho meus resultados intermediários aqui, e aqui eu tenho meu resultado final. Dei um enter aqui, aí você viu que com o return, automaticamente ele já sai fora, ó, já pulou lá? Se ele não tivesse pulado, tivesse aqui, por exemplo, ó, é só você voltar aqui, ó, pronto. Ele sabe tudo que está dentro do bloco de execução pela indentação, tá? Aí você pula uma linha, aí é obrigatório você pular uma linha só para ter certeza mesmo que esse bloco foi encerrado. Então, selecionei tudo aqui, criei minha função, e aqui executando minha função. Isso aqui é só para chamar a atenção. Com 2 pontos. Indentação. Só confio se indentação tem esse N aqui. Eu conferi aqui. É indentação, não indentação. Indentação. É assim que escreve. Deixa eu corrigir aqui. O que é indentação? Essa separação de código aí. Então, o fim da indentação
Então, aqui, ó, inicia um bloco de execução. E eu vou colocar aqui agora, aqui, ó. Encerra o bloco de com o fim da indentação. Gente, isso aí, isso é uma informação muito pertinente, porque cada linguagem de programação, ele tem uma maneira diferente de inicializar e finalizar blocos de indentação. Você pega o R, por exemplo, ele usa chaves. Ele usa chave. Então, no R, por exemplo, aqui, o bloco, ele começa com uma chave e encerra com uma chave. No C++ também é assim, ó. No código aqui, no código blocos aqui, ó. Vou abrir o código blocos de novo aqui no C++. Esse que a gente acabou de criar aqui para imprimir, ó, ele encerra e finaliza com a chave. E detalhe, você está vendo que aqui também tem indentação? A indentação aqui, ela não é obrigatória, porque eu inicio e encerro o meu bloco de execução com chave. Mas só que a indentação, ela é importantíssima, porque o programador bate o olho e ele automaticamente já reconhece que esse bloco de execução, que todos esses comandos aqui, ó, fazem parte desse bloco de execução. Então, assim, o Python no primeiro momento, o programador detesta, porque ele é obrigado a indentar. Depois, isso aí se torna maravilhoso, porque o programador, ele acostuma a indentar, ele acostuma a fazer essa indentação. E todo código que tem uma boa indentação, ele fica mais fácil da gente entender, ele fica mais fácil da gente corrigir, para a gente mesmo e para as outras pessoas. Quando a gente pega um código com indentação, a gente sabe que aquele código provavelmente foi bem feito. E no Python isso é obrigado, você é obrigado a criar bons códigos. Então no começo a gente passa um pouquinho de raiva, porque às vezes a gente erra a indentação, ele vai dar um erro, a gente não identifica o que é, mas depois a gente costuma fazer essa indentação. É deixar esse espaço para indicar que todo esse bloco, todos esses comandos fazem parte de um bloco de execução. Então isso aí é importantíssimo. E a gente vai precisar disso aí quando a gente executar condicional, já na próxima aula, né? A próxima aula já é condicional, a gente vai criar esse bloco de execução. Então no Python é assim, no R é chave. Abriu chave, fechou chave. Tem linguagem de programação que é uma palavra reservada. Você pega o MATLAB, se eu não me engano, o Pascal, por exemplo. Pascal, você cria uma função, um bloco de execução. Aí você digita lá begin, que é início, vai iniciar. Aí depois você encerrou, aí tem um end no final. Então ele sabe que quando tem um begin começa e quando tem um end termina. No C++ é chave também. Então tem uma chave começa, tem outra chave termina. No Python, não. No Python começa com 2 pontos e encerra com o fim da indentação. Isso é muito importante, tá, gente? E a gente vai se acostumar com isso, a gente vai passar um pouquinho de raiva no começo, mas depois isso aqui se torna uma bênção, porque a gente faz códigos extremamente legíveis e essa é a proposta do Python. Então a gente vê aqui, ó, a gente faz as contas, é como se a gente estivesse fazendo a conta aqui num papel, uma conta num papel de uma padaria. É muito fácil de entender. É claro que a gente fica um pouco assustado. DF, que é isso? 2 pontos. A gente fica um pouco assustado, mas quando a gente começa a se familiarizar, a gente percebe que é algo muito semelhante ao que a gente faz na prática mesmo, numa folha de papel, às vezes no próprio Excel. Beleza, gente? Então,
é isso, a gente já aprendeu a criar função, a gente vai ter a oportunidade de criar funções mais complexas no futuro, mas a base é essa. Então, aqui a função, ela tem aqui uma palavra reservada, que é o define, é uma abreviação de define, de definir, ela tem o nome que você cria de acordo com o interesse, aí a sugestão é dar nomes que sejam intuitivos, que diz o que aquela função executa. Aqui nós temos argumentos, pode ter argumento, pode não ter, pode ter um argumento, pode ter vários, pode ter argumento padrão, que é o caso do logaritmo, que por padrão a base é o então o padrão é o logaritmo neperiano, pode ser o padrão de boas-vindas, que a gente colocou lá um aluno, um nome qualquer, para representar aí boas-vindas, e pode ter 10 argumentos, pode ter vários. Aí aqui eu tenho aqui a sequência, né, que é o que executa mesmo todo o processo. Então aqui é o que executa as ações, né? Aqui é que executa as ações ou que resolve o problema. O que resolve o problema é aqui no corpo e depois, às vezes você executou muita coisa, você não precisa de tudo, você só precisa só do resultado final. Então aqui você tem um return com o resultado final. Então função é isso, gente. Vocês estão percebendo assim, ó, que é muito simples, não tem nada demais e a gente tem todos esses benefícios aqui, ó. Estender funcionalidade, encapsular, que é proteger lá aquelas variáveis para o usuário não modificar. A gente pode reutilizar. Olha só a economia que a gente teve aqui, ó. Ao invés de a gente ficar repetindo tudo, a gente só cria uma vez e depois só chama a função. Aqui parece que não foi muito vantajoso, porque a função, porque aqui a gente só tinha basicamente 4 comandos, mas imagina se você tem 30 comandos, o quanto que a gente consegue economizar nisso. Aqui também a gente tem aquele de reutilização de código, né, para não ter essa repetição, e no caso aqui da abstração. Então, vamos imaginar que você tem lá, ali foi uma avaliação econômica muito simples, receita menos custo, mas se você fosse computar um VPL com descapitalização de custos e receitas ao longo do tempo, quem já fez economia sabe que não é tão simples assim, e às vezes você criou aquilo ali, ó, você não precisa nem saber como é que funciona o VPL, você sabe que se você colocar os argumentos que são necessários, você pede para executar, você vai ter um valor. Se a sua função for bem feita, o resultado vai ser de confiança. E você não precisa ficar se preocupando o tempo todo com aquela complexidade do problema principal. Você resolve através de função. Então, a função é muito interessante para isso. A gente, desculpe ter extrapolado um pouco de tempo, vou encerrar por aqui. Eu vou interromper a gravação para não ficar muito longa. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas.